Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Construção Civil 2, certo? Aula passada nós estudamos o que era fundações, né? O que é fundações e as fundações superficiais ou rasas. E hoje nós vamos introduzir na primeira parte de fundações profundas, tá certo? Vamos lá. Fundação profunda, pessoal. As fundações profundas é um elemento de fundação que transmite a carga do terreno pela base, né? Que nós chamamos de resistência de ponta, pessoal, que é essa resistênciazinha aqui. Só um minuto. Deixa eu botar. Cadê o pincel? Sumiu o pincel. Só um minutinho. Então, é a resistência que dá aqui na ponta, certo, pessoal? E a resistência de fuste, que é a resistência que vem na lateral, certo? Da minha fundação profunda, ok? E a dimensão em planta de no mínimo de 3 metros, certo? Salvo a justificativa do projetista, né? Do projetista e calculista que calculou essa fundação, certo? Então, a estaca. Primeiramente, as nossas fundações profundas, chamadas de estacas. As estacas, elas são executadas inteiramente por equipamentos ou ferramentas, né? Sem nenhuma das suas etapas a pessoa precisar descer, né? Um operário descer lá para executar essa fundação. E os materiais que nós empregamos nas estacas são a madeira, o aço, o concreto, o pré-moldado, né? O concreto pré-moldado, o concreto que é moldado em loco, e mistas, né? Estacas chamadas mistas, que usa 2 tipos de insumos, certo, pessoal? A primeira que nós estudamos é aquela estaca moldada em loco, né? Enche de concreto ou argamassa as perfurações previamente executadas no terreno, né? Como se mostra na figura. E as perfurações, elas podem ser feitas através de escavações ou deslocamento do solo, pela cravação do soquete é um tubo de ponta fechada, certo? Vou passar o próximo slide, então eu vou explicar melhor. Ah, não é esse não. Então vamos lá. Então o que acontece, pessoal? Eu usei aqui, ó, um tipo de perfuração, né? E nessa perfuração, pode ter essa perfuração, que é uma perfuração rotativa, né? E eu posso ter aquela perfuração que é por soquete, onde ele vai fazendo o deslocamento do solo para o fundo ou para as suas laterais, né? Então, nessa daqui nós percebemos que é uma perfuração rotativa. Depois da perfuração foi colocado a argamassa, certo, pessoal? Ou concreto, então depende do tipo da estaca. E logo após a colocação da argamassa ou do concreto, foi feita a instalação da grade, né, pessoal? Ou seja, desceu a grade, a armadura, né? Então, é onde vai dar a sustentação, certo? E é necessário que toda estaca, ela tenha uma ponta, né? Que a gente chama de cota de arrasamento, que foi estudado na aula passada, que é preciso deixar para quê? Para ancorarmos o bloco de coroamento, né, pessoal? É aí onde vem, né, toda na edificação. Eu tenho o meu pilar, por exemplo, que ele vai ser colocado no meu bloco de coroamento, e esse bloco de coroamento ele vai passar todas as minhas forças para minha estaca. Então é necessário sempre deixar a ponta da estaca para fora, tá certo, pessoal? Agora vamos para a estaca raiz, né? Nós utilizamos a estaca raiz. A ação executada nela é por perfuração rotativa ou rotopercussiva. Quando eu falo de rotopercussiva, é onde tem água, certo? Um revestido em um trecho por tubos metálicos recuperáveis. Lembrando, pessoal, que se uma dessa estaca ela atingir um matacão, que são aquelas rochas mais duras, pessoal, né? Que são aquelas rochas bem resistentes, acontece de descer um tubo, né? E realizar a perfuração dentro deles, certo? E realizando a perfuração, e depois esse tubo é recuperável, certo, pessoal? São tubos metálicos recuperáveis. Então, ela é armada em toda a sua estrutura e um diâmetro nominal entre 150 milímetros a 500 milímetros.
Então, eu tenho aqui a execução da estaca raiz, né? Aqui, por exemplo, ó, a perfuração rotativa ou rotopercussiva, ela desce, né? Desce o revestimento através da rotação, né? Com o uso da circulação direta de água, né? Eu preciso. Depois que termina essa etapa, pessoal, é necessário que realize uma limpeza, certo? No furo, para que eu consiga, né? Eu consiga descer com a minha armadura e logo depois eu preencher com a argamassa, certo? Essa argamassa ela é injetada mediante bomba de injeção, né? Através de um tubo que ele desce na estaca, certo? Ele desce na estaca. A argamassa ela vai preenchendo os vazios e vai levando o restante do solo para cima, certo, pessoal? Tá bom? Então, até a ponta da estaca. Então, ela é concretada, né? Olha, dá para ver aqui mais ou menos. Eita, apaguei. Aqui mais ou menos, ó, que foi deixado também uma ponta de estaca para receber o nosso bloco de coroamento. Outro tipo de estaca é estaca escavada com injeção ou microestaca, certo? Também é por perfuração rotativa com tubos metálicos ou rotopercussiva por dentro dos tubos. Tem também a mesma peculiaridade da questão dos matacões, se encontrar solos mais resistentes, né? Ela realiza a perfuração rotopercussiva com os tubos metálicos recuperáveis, certo? Ela é armada e injetada com calda de cimento através de um tubo chamado tubo manchete, pessoal. E ele visa aumentar o atrito lateral, né? Ou seja, a resistência do atrito. A gente tem a resistência chamada resistência de fuste, né? Então, esse atrito lateral, ele é aumentado, certo? Possui duas variantes. Na primeira variante, ele introduz o tubo metálico com uma função estrutural e na segunda é constituído de barras e a injeção é feita através de tubo plástico. Na próximo slide a gente percebe, ó. Primeiramente, a perfuratriz desce, né? O revestimento através da rotação, com o uso da circulação direta de água. Após a limpeza, né? Sempre tem que haver essa questão da limpeza, certo, pessoal? Para que o material, né? O concreto ou a argamassa, ele possa aderir ao furo, certo? Então, depois da limpeza, descemos com a armadura, né? Nessa segunda imagem você pode perceber que descem com a armadura. Constituída de tubo metálico manchetado ou a gaiola apoiada no fundo do furo. Pessoal, pode ser esse tubo metálico e pode ser aquela gaiola de ferro, certo? A gaiola de aço. Após a injeção, a colocação dessa armadura, pessoal, colocamos a calda de cimento, né? Pela bomba de injeção. Através de hastes dotadas de obturadores duplos. Certo? Então, aqui vocês percebem que existe a cauda de cimento aqui, aderindo ao furo, até a ponta da estaca, né, pessoal? E sempre deixando a nossa cota de arrasamento para receber o nosso bloco de coroamento, certo? Então, aqui nós temos a nossa estaca com injeção, ou chamamos de microestaca. Então, estudamos estaca raiz, a estaca com injeção e agora a estaca tipo broca. Pessoal, a estaca tipo broca, ela é executada manualmente, né, com um trado. Então, ela tem, o que eu posso dizer, limites de profundidade, certo? Ela tem que ser executada acima do lençol freático, um diâmetro mínimo de 20 centímetros e no máximo de 50 centímetros e suportam cargas de 50 a 100 quilonewtons, certo? A concretagem é com auxílio de um funil, né? E o seu FCK, ou seja, a resistência, né, do seu concreto é de 15 MPa, certo? São estacas não armadas e se precisarem de uma ligação, né, são colocados ferros de ligação para aderir ao bloco, certo? Se necessário, ela pode ser armada também. Se necessário, você coloca ela armada. É uma profundidade de 6 a 8 metros,
certo? Então, é realizada com um trado manual, certo? Aqui, por exemplo, ó, nós temos a nossa primeira escavação com o trado, certo? Você faz o apiloamento do fundo, ou seja, você faz a compactação do fundo dessa estaca com um pilão, dando golpes, certo? Depois nós vemos com o concreto e depois com a colocação das espiras, que são as nossas hastes que vão fazer a ligação com o bloco. Agora, se for necessário uma armação, aí você no lugar das hastes coloca as armações, tá certo? Então, a nossa estaca tipo broca. Então, estaca raiz, estaca de injeção ou microestaca, estaca tipo broca. E agora a nossa estaca tipo Strauss. A gente usa uma piteira, né? Aqui, por exemplo, vocês percebem, isso aqui é uma sondazinha, pessoal, certo? Chama de piteira. Então, bora lá. Ups. Com uma sonda, né? Uma piteira, com a simultânea introdução de um revestimento metálico em segmentos rosqueáveis, né? Até atingir a profundidade projetada. Limitação quanto ao lençol freático, pessoal. Então, não é como aquelas outras estacas que têm profundidades maiores. Ela é muito utilizada em construções que precisam de reformas, por exemplo, porque ela causa pouca vibração, certo, pessoal? Tem cargas de 200 a 80 kN de suporte, certo? E elas podem servir também como cortinas de contenção, que é muito para subsolo, pessoal. Então, elas são muito utilizadas como cortina de contenção, né? Desde que elas sejam armadas, certo, pessoal? Só com as hastes elas não funcionam, ela tem que ser armada, certo? Então, a minha estaca Strauss funciona como? A gente retira a terra, né, com a sonda e a piteira simultaneamente e faz a introdução de tubos metálicos rosqueáveis. Então, logo após o lançamento do concreto, certo? Logo após isso vem o lançamento do concreto, certo? Então, a perfuração é iniciada com um soquete, pessoal, até a profundidade de 1 a 2 metros. Então, até 2 metros, usamos o soquete. E o furo é feito com o soquete, ele serve de guia para a introdução do primeiro tubo de revestimento, né? Dentado na extremidade inferior, chamado coroa. Então, como vocês podem ver, nós temos uma sonda de perfuração, certo? E nessa sonda, nessa haste, ela leva com ela uma piteira, né? Ops, aqui, ó, certo? E aqui nessa outra sonda, aqui, ó, você percebe que tem um pilão, certo, pessoal? Então, esse soquete, ele me auxilia nos primeiros, né, nos primeiros metros, né, de profundidade. Logo depois disso, nós usamos o concreto, né, enchemos de concreto, antes do concreto, nós fazemos o apiloamento do fundo, que é a mesma questão da outra, né? Faz a compactação do fundo. Fazemos a instalação do grade de armação, né? A armadura que é necessária. Depois vem a concretagem. E por último, nós temos a nossa estaca pronta também com a nossa cota de arrasamento para receber o bloco. Tá bom, pessoal? Sempre nas estacas tem que ter, não pode deixar de ter. Então, hoje nós estudamos 4 tipos de estacas, né? Nós estudamos a nossa estaca raiz. Quando eu falo estaca moldada em loco, porque ela é feita no local, certo, pessoal? Então, nós estudamos a nossa estaca raiz, a nossa estaca de injeção, a nossa estaca tipo broca e a nossa estaca Strauss. Eu não preferi colocar os outros tipos de estaca, senão ia ficar uma aula muito longa. Então, na próxima aula, eu venho com a segunda etapa agora eu não dei. Com a segunda etapa da nossa aula de fundações profundas, certo? Então, a gente vai estudar o restante dos tipos da estaca e vamos estudar sobre tubulões. Tá bom? Então, eu espero que tenham entendido. Os exemplos estão muito didáticos. Qualquer dúvida, podem deixar no fórum. E se você não é da escola, por favor, deixe nos seus comentários as suas dúvidas, que eu irei responder. Muito obrigada pela atenção e até a próxima, pessoal.